Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Na aula 2 vamos falar da cláusula if. Cláusula if é referente a uma função condicional, ok? O que é isso de função condicional? É uma função que só vai executar uma certa instrução na base de uma condição, ok? Então, como exemplo, o que nós vamos fazer aqui basicamente, vamos verificar, por exemplo, a pontuação do participante. Se a pontuação for maior ou igual a 60, nós vamos colocar aqui passe. Quer dizer, o participante terá passado, porque terá alcançado a condição desejada. Então, função if ou cláusula se serve para tomada de decisão. É uma função lógica. Então, o que temos que ver aqui? Temos que analisar basicamente a função. Eu vou clicar aqui nas fórmulas e vou localizar o if, né? Para quem usa a versão em português seria se, ok? Então clica aqui no if. Então o que nós temos? Temos o logical test, que seria o teste lógico. Depois temos value if true, ou valor se verdade. Depois value if false, valor se for falso. Então, quer dizer, esses dois campos, nesse caso value if true ou value if false, só serão executados na base do resultado do logical test. Nesse caso, se eu for a colocar aqui, por exemplo, true, aqui passa, ok? Aqui fica. Basicamente, por causa do resultado lógico que é true, vai executar o campo referente ao true, ok? Então, se for false, neste caso, ele vai retornar o resultado referente ao false, ok? Então, o que temos que entender aqui? Basicamente, todas as expressões lógicas que nós estudamos nas aulas passadas, estamos a falar de expressões lógicas usando comparadores e também de funções de agrupamento, basicamente são operações de teste lógico. Então, essas operações de teste lógico retornam verdade ou falso. Então, se for verdade, nesse caso vai executar o campo referente à verdade. Se for falso, vai executar o campo referente ao false. Ok? Então, temos aqui a função se, que executa uma instrução na base da condição. Então, se a condição aqui for verdadeira, ele vai executar o campo referente ao verdade. Então, se a condição retornar false, ele vai executar o campo referente ao false. Ok? Aqui coloquei um exemplo. Basicamente pode ser uma expressão de análise de dois valores. Posso colocar aqui 2 maior que 6. Veja só, ele colocou fica porque essa expressão retorna false. Então, o value if false retorna o fica, que é o valor que nós colocamos aqui, ok? Então, na base do if, nós vamos resolver todos esses exercícios de modo a tirar proveito do uso dessa função para automatização de processos, ok? Então, iniciando com o primeiro exercício, nós aqui queremos verificar o estudante que alcançou a pontuação maior ou igual a 60. Se tiver alcançado, ele vai colocar passa. Então, se não tiver alcançado, ele vai colocar fica, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou selecionar o logical test, ok? If, fórmula logical test, if. Então, logical test, se pontuação for maior ou igual a 60. Se for verdade, value if true, vou colocar aqui, passa. Se for falso, fica, ok? Então, ao clicar no botão OK aqui, tenho que o resultado passa, porque 93 é maior que 60. Partilhando isto nas restantes células, o que nós temos? Temos basicamente aqui o resultado das análises. Vejam só, 60 é igual a 60, então passa. 58 não é maior nem igual a 60, então fica 69, assim sucessivamente. Então, através da condição, ok, ele vai tomar uma decisão, ok? Então, o próximo exercício é referente a USA, ok? O que quer dizer USA? Quer dizer, onde ele for encontrar o país USA, deve colocar 5, o restante deve colocar vazio, ok? Aqui eu usei o caminho longo, desse lado vou usar o caminho curto. Neste caso, vou chamar a função if, ok? Igual if. If logical test. Logical test, não esqueçam que é a expressão. Se o país for igual, entre aspas, USA, ok? Se for verdade, não esqueçam do separador de argumentos, dependendo da versão, pode ser vírgula ou ponto e vírgula. Value if true. Se for verdade, ele vai colocar 5. Se for falso, espaços vazios, ok? Então, vazios são aspas sem nada, ok?
Enter. Veja só, ele retornou o SA5. Se eu for a partilhar essa forma para as restantes células, veja só, onde ele encontrou o K, ele colocou basicamente a célula sem nenhuma informação, quer dizer, manteve vazia a célula, ok? Então, outro exercício é este aqui, temos o height e low, ok? Seria maior e menor, ok? Então, veja só, se o preço for maior que 500, ele deve retornar a mensagem aqui de maior, o resultado tem que ser maior. Se for menor que 500, ele deve colocar aqui menor. Como é que a gente pode resolver isso? Posso chamar aqui a função igual a if logical test, se preço for maior que 500, se for verdade, ele vai retornar aqui maior, ok? Maior. E se for falso, aqui menor, certo? Então, tem aqui menor, ok? Seguindo a documentação, conseguem ver aqui os campos. Tenho aqui o campo logical test, vale se for verdade, vale se for false. Ao clicar o enter, veja só, estou aqui maior, porque 644 é maior que 500. Partilhando para as restantes células, o que nós temos aqui, veja só, ele retornou o valor desejado na base da condição, certo? Então, aqui nós podemos resolver o mesmo exercício usando o mesmo procedimento, ok? Só que a diferença aqui é do sinal, quer dizer, onde eu tenho aqui o valor da verdade, vou ter aqui o valor do falso. Nesse caso, o maior passa a ser menor por causa da mudança do sinal, ok? Nesse caso, vou colocar aqui igual a if se valor for menor que 500, ok? Se for verdade, no lugar de ser maior, ele vai colocar aqui menor, porque o sinal mudou aqui, ok? Então, se for falso, vai ser maior, certo? Ok? Então, fechando o parênteses, enter, veja só, retornou maior, porque 644 não é menor que 500, então ele executou aqui o campo do false. 644 não é menor que 500, então value if false é maior, certo? Partilhando essa fórmula para as restantes células, tenho aqui o mesmo resultado. A diferença aqui basicamente está no sinal e no posicionamento do valor de verdade e do valor do false, ok? Então temos aqui a parte do progresso, ok? Esse exercício é muito interessante porque ele só deve calcular, ou melhor, deve subtrair o início do fim, ok? Se existir valores no campo do fim. Nesse caso, se ele encontrar no fim célula vazia, ele não pode fazer a operação de subtração, porque para nós podermos ter o progresso, temos de subtrair o fim com o início, certo? Então, nesse caso, vamos usar o if também, if logical test. Então, se célula do fim for diferente de vazio, ok? Se for diferente de vazio, o que ele deve fazer? Ele vai pegar o fim e vai subtrair com o início, ok? Se for falso, ele vai manter a célula basicamente vazia. Não se esqueçam de que as duas aspas representam a célula vazia. Enter. Partilhando isto para as restantes células, vamos ver que ele não calculou o progresso, porque essa célula está vazia, certo? Então, basicamente nós já fizemos aqui a resolução de 4 a 5 exercícios. Vamos fechar com este exercício referente à cor do produto. Nós resolvemos esse exercício aqui na aula passada, em que basicamente só tínhamos aqui o true and false. Nesse caso eu vou colocar aqui os preços. Deixa eu colocar aqui os preços. 100, 150, 300, 500, 700. Ok, o que se pretende aqui, ok? Através do uso da cláusula if, pretende-se identificar o produto primeiro, ok? Do tipo mesa, que tem a cor verde ou azul. Então, este produto de tipo mesa com a cor verde ou azul, devemos calcular aqui um lucro de 50%, ok? Somente para produtos do tipo mesa da cor verde ou azul, vamos calcular 50%. O remanescente vamos manter nos 90%. Nesse caso, terei de associar o if com o and. Vou chamar aqui igual a if and logical one. Nesse caso, se produto for igual a mesa, veja só, for igual a mesa, e depois or que cor for igual a verde, nesse caso verde, ou cor
mais uma vez, for igual a azul, ok? Então, se for verdade, ele deve calcular basicamente 50%, ok, de lucro para produtos somente do tipo mesa da cor verde ou azul, ok? Então, colocando aqui vírgula, value if true, eu vou colocar aqui o preço, ok? Vamos calcular aqui 50% do preço, ok? De lucro, né? Vezes 50%. Nesse caso, somente o lucro de 50% é aplicado para produtos do tipo mesa da cor verde ou azul. Então, caso contrário, nesse caso se for false, ele vai calcular 90%. Nesse caso vou pegar o valor e vou multiplicar com 90%. Certo? Então automaticamente já resolvemos o exercício em que ele vai identificar o produto de tipo mesa da cor verde e azul com uma percentagem de lucro equivalente a 50%. Ok? Clicando Enter, temos aqui 270. Se for ver, 270 aqui é referente a 90%, porque o produto é de tipo mesa, mas não é da cor verde nem azul. Ok? Então, para produto de tipo mesa da cor verde e azul, vamos lá ver o que vai acontecer. Vou partilhar aqui a fórmula. Veja só, tenho aqui mesa do tipo verde. Ok? O preço de fornecimento nesse caso são $100 e o lucro aplicado é de 50%. Ok? Então, automaticamente a nossa condição ou a nossa resolução está a funcionar corretamente. Para produtos de tipo mesa de cor verde ou azul, ele calcula 50%. O remanescente ele calcula 90%. Vamos lá ver outro produto, nesse caso aqui, mesa da cor azul, ok? O preço de fornecimento são 300. O lucro, nesse caso, 50% é equivalente a $150, ok? Meus caros, paramos por aqui. Até a próxima aula. Não se esqueçam de se inscrever, comentem. O arquivo estará disponível na descrição do vídeo. Na próxima aula vamos falar do if aninhado. Até a próxima aula. Tchau.